no mundo, né? O primeiro grupo a adotar, pegando até essa curva de adoção que a gente falou, o primeiro grupo seria daquele pessoal que vive imerso nesse meio. Por exemplo, fisiculturistas. Esses caras adotam as drogas assim que são lançadas. Depois dos fisiculturistas, viria o pessoal que tem mais dinheiro para gastar com isso. Viram que é mais seguro, chega nos ricos. E só depois que o restante da população começa a ter acesso. A gente pode falar que com criptomoedas é assim. Os primeiros são cyberpunks, os caras imersos. Cara, em 2017 o movimento foi de varejo. O movimento foi de varejo, mas qual o percentual das pessoas, cara, entendeu? A gente tá falando de quase ninguém. Ok, quase ninguém. Agora, a gente estaria na fase dos ricos chegando nisso. Porque o grosso da população só vai ver Bitcoin mesmo quando ficar muito simples, igual o Charles falou. O banco der. Exatamente. Você vai investir aqui no fundo tal e vai ganhar também... R$50 em Bitcoin. Em Bitcoin, exatamente. Mas entrando num ponto que você tocou, que eu acho muito interessante, até pegando um acontecimento que a gente teve há pouquíssimo tempo. Você falou de tokenização da economia. Esse vai ser o dinheiro privado. Fala um pouco disso, de maneira geral, conceitual, que eu quero dar o exemplo do Paris Saint-Germain que eles fizeram. Tá, tokenização, simplificando aqui, tentando, porque também não é uma parada tão simples, né? Tokenização de ativo vai ser o seguinte. Eu vou comprar, por exemplo, 1 milhão em barras de ouro, vou botar num cofre e vou emitir a minha moeda. Aí você vai falar, tá, por que eu vou comprar a sua moeda? Porque eu tenho 1 milhão num cofre em ouro. Então você vai acreditar nisso. Ou então, não quero ouro, eu vou comprar um prédio que vale 100 milhões de reais. Então eu tenho um prédio, eu tenho um ativo ali. Você não precisa confiar em mim, você sabe que eu tenho um prédio. Eu vou pegar, tokenizar esse prédio, transformar em 10 mil moedas, por exemplo, e vender no mercado. Então você vai comprar a minha moeda porque você sabe que tem um prédio ali lastreando esse ativo. E aí você pode depois trocar no dia a dia. Eu quero dar para o meu filho de presente 5 mil reais de mesada. Você pode dar na minha moeda. Mas a tua moeda tem valor por quê? Porque eu tenho um prédio ali que lastreia isso aqui. Já é melhor que o real, pô. Já é melhor que o real. Então você vai criar... Tem um negócio. Pesada a afirmação, mas... E assim, pessoal, isso já existe. Já existe. Então, o último exemplo que eu posso dar aqui, que vai ser Essa do ouro é a Pax Gold. E o último exemplo que eu vou dar aqui é um negócio que, cara, vai pegar nos próximos 5 anos, na minha opinião. Eu posso, por exemplo, comprar 10 milhões de reais hoje em ações de empresas que eu decidi, travo isso em algum lugar, pego alguma consultoria que vai provar, não, tá travado lá, o charge não tá vendendo. Então Tá o patrimônio. Tá patrimônio aqui, não tô vendendo. Locado, 10 milhões de reais. Mostrando tá faz a auditoria e eu vou vender isso aqui. Pronto, você vai poder comprar. Você criou um fundo tokenizável. Um fundo tokenizável, cara. O Paris Saint-Germain, ele emitiu o seu próprio token, né? Que seria isso, a sua própria moeda. Foi um fan token do Paris Saint-Germain. Eles emitiram um total de 20 milhões, venderam mais ou menos 3 milhões no mercado, e aquilo, convertendo para reais, era em dólar, mas saiu valendo 13 reais. Eu olhei há 2 dias e estava valendo 184 reais. Cada um desses tokens, né? Então saiu de 13 para 184. Porra, Bruno, você não olhou no início quando lançou? Pois é, não olhei. E quando lançou, eu confesso que eu olhei para esse token e falei, isso aqui não tem valor. Por quê? O que eles falaram? Se você compra o fan token, é tipo virar um sócio torcedor do Paris Saint-Germain. Você pode falar sobre qual a frase que vai estar no vestiário dos jogadores. Pode votar em algumas coisas do clube, Isso, etc. escolher música do estádio, o uniforme que vai usar. Coisa meio... Não era um jogador de futebol, por exemplo. Não, mas eles também dão Que alguns já tem. benefícios. Agora eles estão falando assim, ó. Você pode trocar um número de fan tokens para sentar no banco de reserva durante o jogo. Ou para ter uma chamada de aí é vídeo tenso. com o Messi, com o Neymar. Aí é sinistro. Puta, animal. Mas até aproveitando o Messi, o que o Paris Saint-Germain fez? E nisso a minha cabeça fez assim, ó, explodiu. Eu falei, caramba, agora sim eu vi como esse negócio é interessante. Há pouco tempo o Paris Saint-Germain contratou o Messi, a peso de ouro, um jogador caríssimo. Só que parte do salário do Messi... Vai ser em fan tokens. Vai ser em fan tokens. Parte do contrato anual, né, foi em fan tokens. E por que foi em fan tokens? Porque o negócio tá valendo bastante dinheiro. E quando o Messi veio, subiu mais ainda. Porque ele vai receber esse negócio, ele aceitou receber. E ele aceitou receber porque ele entende que eu posso vender isso e converter para euros, dólares ou pesos argentinos a hora que ele quiser, porque tem liquidez naquilo. Então, eu tô vendo tanto de clubes agora, o Corinthians tá para lançar o fan token dele. O Atlético Mineiro lançou 10 milhões de unidades, é o total, eles venderam umas 800 mil. Só que quando o cara vende, por exemplo, 800 mil a R$1, acho que vendeu a R$10 até, mas se vende a R$1, ele ganhou 800 mil na hora, e os outros 9 milhões e 200 mil que ele não vendeu, tá em tesouraria valendo R$1 na marcação a mercado.
Então os caras, do nada, no caso do Paris Saint-Germain, eles criaram um valor assim, ó, putativo. Putativo. eles criaram 4 bilhões do nada. Isso vira uma moeda privada, hein? Porque você pode me pagar Exatamente, nisso. exatamente. Poxa, tô te devendo aqui Mas R$2 mil. foi- Deixa eu te transferir aqui. E vou te dar um exemplo, Charles. Isso serve pra gente, que tem base de fãs. O que me impede hoje de chegar pros meus sócios e falar, vamos criar a Primocoin, do Grupo Primo. A gente cria 10 milhões de fan tokens, coloca 1 milhão pra negociar no mercado, aí sai a R$1 cada um. Então, pegamos 1 milhão e tem 9 milhões com a gente. Usa esses 9 milhões, por exemplo... Pra pagar o Finclass, O pra cara- pagar uma Exato. palestra, um evento. O cara assinou a Finclass, né? Ele tá entrando todo dia. Aí, ó, se você assistir vídeo todo dia na Finclass durante uma semana, ganha um Primocoin. Você vai distribuindo e gera engajamento. Mas, cara, tem gente que compra milhas, compra milheiro, especialista nisso, etc. Milha, nada mais... Um fan token, alguma coisa nesse sentido, um programa de reward, de recompensa, nada mais é do que um cashback, nada mais é do que um programa de milhagem. É uma roupagem diferente pro negócio. Eu tive a oportunidade de entrevistar pro meu livro também os diretores de tecnologia da Nasdaq. Uma das perguntas que eu fiz pra eles é, cara, por que a Nasdaq não é em blockchain? Essa foi a pergunta. Por que não é? Porque se faz sentido pra caramba. Então, cara, o time que tá ganhando não se mexe. Enquanto não for uma demanda de mercado, eu não vou fazer. Mas, veja bem, eu tenho tudo isso pronto desde 2015. Se eu quiser, se a gente quiser, a gente muda o sistema da noite pro dia. A gente tem tecnologia para isso pronta. Mas eu não vou fazer se não for uma demanda de mercado. O fato é, o sistema brasileiro, da Bolsa Brasileira, a única bolsa que temos no Brasil, o sistema que faz a liquidação e custódia, que, por sinal, é bizarro, que leva 2 dias para você fazer uma liquidação e custódia de um ativo, que não faz o menor sentido esse negócio demorar tanto. Podia ser uma blockchain pública, que faz 24/7, podia ser muito mais fácil O Bitcoin tá lá, 24/7, Exato. desde 2009 da primeira transação. Time 99,98%. No final do dia, vamos pensar em exemplos mais abrangentes. Pensa no chinês que trabalha na fábrica da Foxconn, que produz o iPhone. Da Apple. Ele, chinês, não consegue comprar uma ação da Apple. Por várias razões. Primeiro, porque é cara, ele não tem acesso, existe o fracionado, mas mesmo assim é caro. Segundo, porque na China ele não tem acesso a esse mercado. Imagina se ele pudesse comprar uma fração de uma ação da Apple, através de um token. E pudesse ele pegar com o salário dele, que ele ganha, comprar e globalmente fazer isso. Vou te dar até um exemplo dessa questão desse Primocoin que eu inventei aqui agora, né? A gente vende 1 milhão no mercado, tem os outros 9 milhões, usa para remunerar a atenção das pessoas nas plataformas. E aí, depois que a gente gastou os 9 milhões que a gente criou, como é que recompra? Ah, fala 10 mil tokens, você tem meia hora de chamada de vídeo com o Bruno, por 5 mil, senta para assistir os sócios com um baldinho de pipoca, você vai pegando. Aí eu te faço uma proposta, Charles, para você entrar no Grupo Primo. Aí fala, como é que é a proposta? Cara, você entra aqui, você vai ter tanto de participação e mais 500 mil Primocoins. Aí você fala, poxa, mas quanto é que tá o Primocoin? Tá 1,50. Você fala, realmente, vale a pena ganhar esse negócio. Então a gente faz uma negociação privada, onde não tem, por exemplo, a interferência do Estado, é só entre a gente. E como não é a moeda estatal, eles vão começar a cobrar imposto sobre a moeda que não é deles? Você pode até queimar a moeda. Você pode queimar para tirar liquidez do mercado, deflacionar. deflacionar. Então, é bizarras possibilidades que isso trouxe. E era aquilo que o Hayek falava da competição do dinheiro privado. Então vocês veem que o futuro é isso, é um dinheiro... Não é o Bitcoin, por exemplo. Vocês acham que, por exemplo, o Bitcoin hoje é aquela que é a criptomoeda mais valiosa. Mas se a gente fosse parar pra dar um salto no tempo, assim, o que vocês enxergam no Eu sou futuro? maximalista pra caralho em relação ao Bitcoin com cripto. Eu acho que ele pode ser uma grande reserva de valor. Eu sim, também cara. enxergo assim. Mas você enxerga ele sendo... Por exemplo, se me perguntar, Bruno, como é que você imagina o futuro daqui a 5 anos? Eu não vejo o Bitcoin sendo usado como meio de troca. Até pode ser uma opcionalidade. Você não vai nem querer Unidade de vender, conta. nem Eu só vejo ele como... Você vai querer vender? Nem eu. Eu vejo ele Eu tô como reserva tentando de fazer valor. ele vender há anos já. Meu ponto em relação ao futuro é o seguinte: a tecnologia vai mudar o dinheiro e vai dar mais liberdade para as pessoas. A gente está vendo uma revolução tecnológica. Essa revolução é naturalmente tecnológica. Se a gente pensar no futuro, a criançada que hoje tem 4, 5 anos já está vendo, já não vê mais o dinheiro. Antes a criançada via Papel, né? Não é nem mais o papel, era o plástico já, agora nem mais o nem plástico. plástico. E a criançada joga Fortnite, né? Um jogo que, porra, tá... Elas veem as moedinhas lá, né? Você já tem a moedinha do jogo, você já consegue, nos Estados Unidos, por exemplo, pedir Pizza Hut dentro do jogo e receber em casa. Você tem a lojinha da Pizza Hut, você consegue fazer isso, tá? E pagando com moedinhas do jogo, não pagando com dólares. Se você comprar roupa do jogo, armas do jogo, etc., ou coisas no jogo, acessórios, etc., pagando com moedas do jogo, e você consegue fazer isso comprando de qualquer lugar. A última fronteira que existe no mundo ainda é a fronteira monetária. Você voa para qualquer lugar hoje, rapidamente, em questão de algumas horas, você está em qualquer país do mundo.
Em questão de algumas horas, você fala qualquer idioma. Se você fala inglês, você fala basicamente com o mundo inteiro, provavelmente. Os aplicativos do celular facilitam isso. Então, você tá na Rússia e não fala, você Google, A gente fez isso na Copa do Mundo. você joga o Google ali, você já consegue entender o que tá escrito e fala, e se comunicar, etc. E pode escrever, e daqui a pouco você vai conseguir botar um fone de ouvido em alguém e a pessoa vai ouvir e tradução simultânea. Aquela escola que o Elon Musk criou para os filhos, ele nem ensina idiomas contando com esse Exato. advento futuro de uma tradução simultânea. Por que diabo quem nasceu conhecendo isso vai aceitar a moeda do governante XYZ, do governo XYZ, de que ele não confia, de que ele não tem proximidade, se o que ele consome ele consegue pagar com Primocoin, ele acredita mais no Primocoin, em vocês, no grupo Primo Já vai Rico. ser muito mais natural, né? É muito mais natural. No final, é muito mais evidente, é muito mais fácil, ela estimula o consumo de um item XYZ, faz uma campanha. Então, isso vai acontecer. Não, e tem um ponto interessante sobre isso, né? Porque a gente vive hoje a era da força das comunidades. Você pega, né? Qual é a grande força que o influenciador tem? É mover uma comunidade junto com ele. E comunidade, se a gente for pensar... time de futebol, como você falou. Exato, for pensar até no passado, né? O que formava a comunidade? Era, por exemplo, certas crenças em comum, religiosas, ideológicas. Geografia era muito importante. Só que hoje, fronteiras geográficas não existem mais. Agora, uma cultura, um idioma, tudo isso cria comunidade. E tem, né, dentro da comunidade, também a questão da moeda. Comunidades usam moedas similares, né? Você fala de dólar, você pensa nos Estados Unidos. Fala de real, você pensa na gente. Peso em vários países com uma língua espanhola. Então imagina, nada é mais forte na criação de comunidade do que ter sua própria moeda. Isso pode vir a acontecer. O que você acha que vai acontecer no teu caso? Eu acredito muito nas questões baseadas em comportamento, né? Então, do momento que a gente fala, por exemplo, de clube, o Cruzeiro, por exemplo, tokenizou os jogadores de base. Sabe o que é isso? Se eles vendem um jogador, parte do valor vai para os detentores do tokens. Por alguns E anos. você pode fazer um IPO de você mesmo. Por alguns anos. Então, você vai virar sócio de um negócio que é com um Você pode contrato fazer algo inteligente. você. O Bruno Perini pode pegar e fazer um IPO dele mesmo e falar, ó, agora você tem 10% da minha receita no ano. Se você acredita que o Bruno Perini daqui a 5 anos vai ter 1 bilhão de seguidores no Eu vou YouTube, fazer isso. eu vou comprar. Então, eu acredito que isso tudo possa acontecer, mas no final também, vamos pensar aqui, não é interessante ter uma base também única, às vezes, de liquidação como o Bitcoin? Para você ir e voltar, para você ter uma reserva. Eu acredito no poder libertador de tudo, mas eu não acredito, por exemplo, no fim total do dinheiro do Estado, ou no fim total do valor do ouro, no fim total do valor do dólar. Eu acho que são fases de transições, tem coisas que vão acontecer. Por exemplo, então a bolsa vai acabar, a gente vai poder ter, serão as exchanges que vão fazer esses atomic swaps. Então, a moeda do Bruno, a minha, a do Rudá e a do Paris Saint-Germain. Alguém vai ter que ser A casa de câmbio ali. a casa de câmbio. E se você quiser sair de todas essas moedas, você vai para onde? Por exemplo, eu quando quero sair de todas as minhas criptos, Bitcoin. vou para o USDC, Ah, não, você deixa numa stablecoin. numa stablecoin. E depois eu O volto. USDC é um dólar digital aí, Isso. privado. Que teoricamente é lastreado em algum dinheiro no banco. Assim eu espero, né? Mas tem auditoria, né? Tem auditoria, como pode ter nas minhas ações. A gente pensa assim, quem é o maior prejudicado? Estados Unidos, talvez, porque o dólar é a penso grande nisso. moeda. Eu tava pensando agora, enquanto ele tava falando, falou pacas aqui, ficou falando, eu fiquei quieto, porque eu tava pensando, cara, ferrou pros Estados Unidos. Eu falei, cara, fudeu pros Cara, Estados Unidos. mas Aí eu mesmo mas tempo... ferrou na China, Então, cara. mas sabe o que eu pensei depois? Cerveja chinesa. Onde é que estão as grandes big techs? Então lá. Nos Estados Unidos. Então, será que os Estados Unidos vai ser aquele país que vai perder o dólar? Ou vai usar as Não, Big Techs no como fim, braço. E ao vai mesmo tempo, assumir tipo pra assim, ele. olha galera, ninguém mais vai usar o dólar. Quem que vai usar? A moeda do Facebook, Que da nem eu Amazon, controlo. do Instagram, porra, tudo do Vale do Silício. Então, não dá pra gente prever. O que eu continuo falando é o seguinte, é uma insanidade não ter criptomoedas. É isso que eu... Olha, pensando no horizonte de 10 anos, você falou? 10 anos. Em 10 anos eu enxergo o seguinte, pegando o exemplo da Apple. A Apple tem tanto caixa que ela pode construir uma ilha no meio do mar e fazer a Apple City, com a sua própria moeda, por exemplo, e onde você tem um governo privado e para entrar você assinaria um contrato falando, ó, você concorda com tudo que está nesse contrato. Então seria uma relação totalmente nova em termos estatais, porque não haveria coerção, haveria apenas um acordo voluntário. Seria essa cidade privada. E o outro ponto é que eu enxergo o dólar perdendo a hegemonia dele, devido aos abusos que estão sendo feitos com o dólar. Eu também. Porque eles estão criando dólar à torta e à direito, o Rudá muito bem falou aí, que pegando todos os dólares lá desde 1913, quando criaram o Federal Reserve, que é esse banco central que foi feito para, se todo mundo fosse no banco para pegar o dinheiro ao mesmo tempo, ele ia lá e criava mais dinheiro para o banco não quebrar. Ele era um grande cartelizador do sistema. Como estão abusando disso, as pessoas estão desconfiando do dólar e tendem a migrar para moedas privadas. Muito para o Bitcoin,
mas ele é só o abre-alas de um processo de descentralização gigantesco que vai vir, com qualquer um sendo capaz de lançar sua própria moeda. E se esse cara for confiável, as pessoas vão querer um pouco daquela moeda. E com essa adoção, o que vai acontecer? O pessoal vai começar a usar mais o dinheiro privado do que o dinheiro estatal, que vai continuar existindo. Só que, como o dinheiro estatal ele vai continuar existindo, mas as pessoas usam menos transações de dinheiro estatal é menos recolhimento de imposto. Então o Estado vai ter menos arrecadação. Só que o Estado é horrível em cortar gastos. Eles vão continuar gastando mais do que arrecadam, eles vão se endividar cada vez mais, como já estão se endividando nesse momento. Uma hora a dívida vai estar tão alta que vão ter dificuldade de se endividar mais. Podem até aumentar os impostos, mas quanto mais eles aumentam os impostos, como está mais fácil adotar moedas privadas, mais eles mandam a população para fora das moedas estatais e para dentro das moedas privadas. Você cria um ciclo vicioso. Exatamente. E aí, o que eles vão fazer? Bom, temos muitos gastos, tem que pagar os gastos, cria mais dinheiro. E além do imposto alto, ainda tem inflação alta. Aí o cara da classe média é assaltado com o imposto de um lado e é comido pela inflação do outro. Também foge daquilo para criptomoedas. Eventualmente, algumas criptomoedas elas vão subir muito por conta desse movimento das pessoas saindo ao mesmo tempo do dinheiro fiduciário para o dinheiro privado. Então, vai continuar existindo em paralelo? Vai, mas eu acho terrível o horizonte de longo prazo para um dinheiro estatal desses estados que não têm uma responsabilidade fiscal. Eu acho que a moeda, por exemplo, a CBDC da Suíça, vai ser uma coisa. Agora, o real digital vai ser uma bela de uma porcaria, na minha opinião. E aí, no final das contas, o que vai acontecer é que a gente vai estar meio que estrangulando o Estado gigantesco. O Estado vai acabar virando um negócio meio parecido com esses países extremamente liberais, né? Onde você tem um Estado que coordena algumas atividades básicas, mas não tem dinheiro pra caramba e não vai ter como emitir dívida, um monte de coisa. Você tá sendo muito otimista, porque no final das contas... Não, isso não é otimismo, porque vai gerar o caos durante um tempo. A população em geral nem sabe que o dinheiro dela tá perdendo dinheiro, ela tá Eles perdendo vão valor. saber, porque eles vão ver os preços. Não, ela sabe que tá tudo caro no... R$50 ela não compra Não compra. uma sacola de 7 supermercado. pila gasolina. É que ela não sabe se defender disso. É isso Mas que eu o tô que te vai acontecer falando. com a tecnologia criando soluções para deixar as coisas mais fáceis? Vai ensinar. Vai facilitar esse tipo de coisa. E o ponto é, nós chegaremos nessa área, e eu já vi uma tese uma vez falando que o Bitcoin vai causar uma hiperinflação. E eu olhei só o título e falei, ué, antes de ler eu comecei a pensar, isso aqui tá totalmente errado. O Bitcoin é uma moeda que tem uma taxa de inflação levíssima, porque afinal ele está sendo um pouquinho produzido, né? A cada bloco minerado, a cada mais ou menos 10 minutos, você tem uma recompensa de 6 900 bitcoins. dia hoje. 900. Então, uma taxa de inflação bem baixa e que um dia vai parar. Então, ele vai ser levemente inflacionado, mas uma oferta crescendo bem pouquinho, enquanto a demanda cresce muito mais. Então, o preço ele sobe. Só que o ponto é, como que o Bitcoin causaria uma hiperinflação ou outras criptomoedas? O pessoal fugindo das moedas fiduciárias, ao mesmo tempo, correndo para o Bitcoin. Um último ponto, Bruno. É meio inocência nossa achar que Estado vai ruir, moedas novas vão surgir e não vai ter nenhum ruído social ou Não, é caos. caos. Por isso que ela falou, você está sendo muito otimista. Eu não estou sendo otimista. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter muito mais instabilidade monetária e também política. Pelo seguinte... A gente tá vendo isso na Argentina, né? E- Uma e- ebulição, porque a inflação causa isso. Mas a gente vai ver isso ano que vem aqui também. Por que a gente vai ver isso? Porque hoje o pessoal culpa as redes sociais pela polarização política, né? Mas isso não são as redes sociais em si ou o algoritmo que fica só mostrando. Isso é o comportamento humano. É o que tá acontecendo na vida real. Acabei de falar de comportamento. cara. A gente gosta de estar perto de pessoas que pensam parecido com a gente. E a questão é que antigamente, antes de rede social, você era confinado a conviver com pessoas que você não escolhia. Hoje, se sua família toda tem um tipo de pensamento e você pensa diferente, Você consegue você achar se outro conecta grupo. exatamente menos com eles e mais com outros grupos. Então, naturalmente, vamos formando bolhas na sociedade. Você tem uma bolha, por exemplo, que valoriza o Bitcoin pra caramba, a bolha dos libertários. Enxerga isso como uma moeda. E vai chegar uma hora, numa eleição, por exemplo, onde uma bolha, ela vai simplesmente olhar pro candidato eleito e falar, cara, não confio nesse cara. Esse cara não me representa. Não quero usar a moeda desse cara. E agora tem uma oferta de moedas privadas muito grande. Então o que eu vejo não é um futuro otimista, né? É um futuro muito incerto, com não sei se vai ser melhor ou pior, mas com o rompimento do tecido social que Até a gente porque tem agora. talvez a maior arma de guerra que os governos ainda tenham seja moeda. Ó, dos Estados Unidos, com certeza. Eu até acho que alguns países já não acreditam no dólar como reserva, mas o cara tem que sair no devagarinho também, né? Porque se todo mundo sair rápido, Tomar uma invasão também. não, ou perde valor. Também, Né? também. Então, assim, no final,